Ok, então vamos prosseguir para a próxima aula. E essa aula a princípio foi mais sobre velocidades lineares e angulares. Mas o professor começou com um pequeno exemplo, um simples exemplo, para tirar umas dúvidas que a gente tinha. A gente estava perguntando para ele. E o exemplo consistia nesse manipulador aqui do tipo R, só do tipo R. Ele tem apenas uma rotação Q1. Só essa variável que varia no tempo. Só esse termo que varia no tempo. Então, no eixo x0 ele vem até aqui, depois ele avança no eixo y um comprimento b e vai até o final, do começo até o final em x é de comprimento a. E o último referencial está lá na ponta dele. Então, um robô do tipo, um manipulador do tipo R, bem simples. Isso aqui, esse desvio de tamanho b é uma excentricidade que o professor chamou. E excentricidades não são nada mais do que desvios, algo assim mesmo. Eu fiquei com dúvida se poderia ter, por exemplo, alguma parte aqui que é longa. Isso também seria considerado uma excentricidade. Você teria que colocar um outro referencial aqui no meio. Vou até anotar. Eu acredito que teria mais um eixo de coordenadas, porque teria mais um termo que varia no tempo, né? 2 graus de liberdade no caso. Mas até aqui, como já vimos, esse manipulador sofre apenas uma rotação. Ele sofre apenas uma rotação e temos essa translação estática aqui de d de 1 para 0. Rotação é rotação no eixo z, então é assim. E esse desvio aqui provoca esse deslocamento. E quer dizer, essa translação de 1 para 0 em x é comprimento a e temos esse desvio de tamanho b. Perceba que no estado inicial o A estaria exatamente alinhado com como está aqui os eixos em vermelho. Mas como ele está alongado assim, é que os eixos são desenhados no estado inicial, né, do manipulador. Ele estando inclinado assim, o eixo estaria acompanhando. Então x0 estaria paralelo a A e y0 estaria paralelo a B. Por isso que desvio em A e em B. Deslocamento em x e em y, quer dizer. Então a transformação de 1 para 0 é a rotação que acontece primeiro, certo? No eixo z. V multiplicando a translação. Então o nosso resultado seria essa matriz aqui, transformação de 1 para 0. E a posição do referencial na origem do referencial 1 em relação à origem do referencial 0 é dada por essas pelas coordenadas das 3 primeiras linhas e última coluna, ou seja, esses 3 termos aqui. Como já vemos, como já estamos falando há algum tempo. Então esse x1,
x1, y1 e z1 tem essas coordenadas aqui. x1 igual a cosseno de q1 menos b seno de q1. y1 igual a seno de q1 mais b cosseno de q1 e z1 igual a 0. Como o z não mudou, então aqui só x e y. E para a questão da cinemática inversa, como também já estamos falando há algum tempo, basta fazer pela técnica do algebrismo, né? Não lembro agora se esse é o nome exato. Mas basta eu fazer umas manipulações algébricas, como isolar alguns termos, elevar ao quadrado os dois lados, e ir manipulando uma com a outra para chegar nessa equação transcendental, em que eu isolo um cosseno de θ, isolo um seno de θ, o que acompanha o cosseno a gente chama de A, o que acompanha o seno a gente chama de B, e o C é todo o resto. Lembrando que o que tiver em A, B ou C tem que ser conhecido. E aí, como a gente viu na aula passada, a gente consegue chegar em equações que podem nos dar o valor de θ. Que o θ pode ser o Q1, ou Q2, ou Q3, dependendo do manipulador. Aqui o professor só isolou, disse o que é cada coisa. Mas o que nos interessa aqui são as equações que nos dão a localização desses pontos x1, y1 e z1, que no caso é 0, né? Porque a partir delas a gente vai tirar as velocidades e as acelerações. Beleza, vamos lá. Então vamos tratar primeiro das velocidades. E o que é velocidade? Ora, não é nada mais do que a derivada da posição. Ou seja, minha velocidade em x é menos a vezes q um ponto seno de q1, certo? Pois a derivada do cosseno é o menos seno. E eu tenho um q1 dentro do cosseno, que é uma variável, ou seja, varia no tempo. Então, pela regra da cadeia, é a derivada da de dentro vezes a derivada da de fora. Mesma coisa no outro termo. Menos b, q1 ponto, seno de q1, cosseno de q1, pois a derivada do seno é o cosseno. Y1 ponto igual a q1 ponto, seno de cosseno de q1 menos b q1 ponto seno de q1. Em y não temos velocidade, e em z não temos velocidade, certo? Então é isso aí. E a gente pode passar isso aqui para a forma matricial, como sempre. Tenho aqui 3 linhas, uma coluna, certo? Menos A seno de Q1, menos B cosseno de Q1. A cosseno de Q1 menos B seno de Q1, 0. Isso tudo aqui está multiplicando o Q1 ponto. Ou seja, o que é isso aqui?
Isso aqui é o que chamamos de jacobiano. Uma coisa que geralmente começamos a ver no começo da faculdade, lá para cálculo 2, cálculo 3. Então, se formos resumir isso aqui, o que nós temos? Que a velocidade lá da ponta do meu manipulador é igual ao jacobiano linear. Se eu não me engano, esse era de linear, posso estar errado, vezes o Q ponto, que pelo que eu entendi é a velocidade nas juntas. Eu até anotei alguma coisa aqui, deixa eu procurar. Beleza, então a gente tem uma certa velocidade x, outra certa velocidade no eixo y. Ok, então o que essa matriz jacobiana vai fazer? Ela faz uma transformação linear de passar o espaço das juntas do manipulador para o espaço de trabalho, ou seja, para o espaço das velocidades cartesianas, as velocidades lá da ponta do meu manipulador. Essa matriz jacobiana vai fazer essa transformação. Uma coisa bem importante aqui, o determinante dela. Tem que ser diferente de zero. Okay? Bom, essa matriz jacobiana, como só tem um grau de liberdade, né, deu uma coluna só. Para fazer o jacobiano, é como se fosse uma otimização com N variáveis. E basicamente, a jacobiana é uma matriz de derivadas primeiras, de derivadas parciais primeiras, onde nas linhas o que varia é o termo de baixo, entre aspas, né, bem entre aspas, o que varia é o termo de baixo, Q1, Q2, Q3, são em relação ao que você está derivando. E nas colunas o que varia é o x, y, z, é realmente a variável. Em relação ao que? O que vai estar sendo derivado em relação ao que? Essa frase ficou realmente confusa. Então, as posições, o espaço das juntas, né, as rotações. Isso aqui é que o MATLAB já tem uma função pronta para isso. Jacobian. As variáveis e... Não, as variáveis e o P eu não lembro o que é. Só equações. Ok. Beleza, então se nós prosseguirmos, essa aqui seria cinemática direta, né, para a velocidade cartesiana. E isso aqui seria cinemática inversa, em que você entra com o vetor P ponto e você tem como saída o Q ponto. Lembrando que aqui a gente já conhece o Q1, Q2, Q3, todos os Qs, ok? Agora a gente quer saber se for a inversa, né? Os Q pontos, por exemplo. E claro que a gente pode chegar a partir disso
acelerações também. Mas se a gente derivar de novo e aplicar aquela regra de quando você deriva uma multiplicação. Então, qual letra que ele está usando? T2 pontos. T2 pontos igual a derivada do primeiro vezes o segundo. Então, a matriz jacobiana linear ponto vezes Q ponto mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Isso aqui é a direta. E na inversa a gente quer chegar na aceleração, certo? Basta isolarmos ela. O que vai ficar aqui? Passar isso aqui para lá subtraindo, aí vou multiplicar. Lembrando que isso aqui estamos trabalhando com matriz, ok? Então, multiplicar a matriz pela esquerda ou pela direita dá diferença. Então, por exemplo, como é que eu sei que quando eu jogo, entre aspas, esse jacobiano de L para o outro lado, ele fica do lado esquerdo do P? Porque na verdade o que eu estou fazendo aqui, vou até botar em verde, é multiplicando pela esquerda dos dois lados da igualdade pela matriz jacobiana linear a menos 1. Que aí essa com essa vai dar identidade e essa com essa vai ficar essa multiplicação. Então, só para mostrar que a ordem importa na multiplicação por matriz. Então aqui Q2 pontos igual, isso aqui vai subtrair, vou multiplicar dos dois lados por Q2 pontos, dizer pelo jacobiano linear, então vai ficar matriz jacobiana linear inversa, que multiplica Q2 pontos menos derivada da matriz jacobiana linear vezes Q ponto. Essa é a derivada de uma matriz de derivadas. Tem um nome para isso, acho que é matriz hessiana. Uma matriz de derivadas segundas. Acho que é isso. Mas claro que isso tudo aqui foi para linear, ok? Ou seja, para translação. Tem para que é a mesma coisa. Só uma substituição aqui de letras. Não é mais velocidade linear. Não é mais velocidade linear.
TP ponto não é mais a posição, agora são os ângulos. Esse ômega. Ômega é a velocidade angular, que no caso é, enquanto lá em cima foi P para P ponto para P dois pontos, aqui estamos indo de θ para alfa. Posição, velocidade linear, aceleração linear, ângulos, velocidade angular, aceleração angular. Então é basicamente a mesma coisa. Por fim, apenas alguns detalhes. Como a gente está fazendo a inversa da matriz jacobiana, o determinante dela tem que ser diferente de zero. O determinante da matriz jacobiana, não na inversa dela, ok? Porque por uma série de motivos. Um que você pode ver bem é que, não lembro agora em detalhes, mas tem uma coisa lá que você faz com o determinante da matriz, que o determinante fica no denominador, se eu não me engano, para encontrar os altos valores. Então ele não pode ser zero, né? Porque o denominador não pode ser igual a zero. Então o que, segundo o professor, a gente vai estar fazendo também é encontrar os valores de Q que fazem o determinante ser igual a zero, para que a gente possa se desviar deles. Muito importante. Temos que evitar essas singularidades. Que mais detalhes temos aqui? Então a gente está resolvendo essa matriz jacobiana, basicamente o problema de autovalores, né? Achar os pontos que o determinante é igual a zero. Aqui, que provocam singularidade, porque é um valor que se deve desviar. Então, enquanto na direta a gente fornece a velocidade das juntas e pede no espaço cartesiano, na inversa a gente fornece no espaço cartesiano e pede nas juntas. Sempre o contrário. Se o jacobiano não tiver inversa, a aceleração vai para o infinito, que na vida real não existe. Então a translação é linear juntas cartesiano, angular juntas rotações. Velocidade e acelerações lineares. Então as primeiras lá que a gente viu, as lineares, são como a ferramenta se desloca, e as angulares como a ferramenta gira. E os dois acontecem ao mesmo tempo, né? Apesar dos cálculos serem separados, os dois acontecem ao mesmo tempo. E por fim, a gente, para um antropomórfico no caso, temos algo mais ou menos assim. Uma matriz jacobiana 3/6 para as velocidades e uma matriz jacobiana 3/6 para as... Aqui em cima é a velocidade linear, aqui embaixo é a velocidade angular. E aqui os nossos Qs, 6/1. É interessante juntar as duas, porque aí eu consigo uma matriz quadrada e o determinante de uma matriz quadrada é possível, né? E uma 3/6 não, aí teria que usar o pseudo determinante, alguma coisa assim que o professor falou. Vamos vendo mais pra frente. Esse vetor coluna Q ponto tem tanto os Qs de translação quanto os Qs de rotação. O ponto pode ter tanto rotação como translação, jacobiano geral, jacobiano total. Eu acho que da aula passada de novidade foi mais isso.
E com o passar das aulas eu acredito que haverá mais exemplos.